E, na verdade, ao utilizar a sua intervenção inicial, o tempo... Portugal, à qual amanhã quer voltar, depois do batizado feito, não faltam padrinhos a Primeiro-Ministro. Esse Estado, é essa a lógica. Senhores deputados. Ora, e quando tudo estava tranquilo, em poucas semanas a vida parlamentar agita-se e esta legislatura pode ter a morte decretada já amanhã. A discussão da moção de confiança está agendada para esta terça-feira e, caso seja rejeitada, como tudo indica, o Governo cai e o Parlamento volta a parar durante alguns meses até decorrerem novas legislativas e a tomada de posse dos novos deputados. É uma crise que ninguém quer e em que todos os partidos procuram empurrar as culpas de uns para os outros, com o PS a garantir que esclarecimentos sem eleições são suficientes. É nisso que Pedro Nuno Santos tem insistido. O PS já avançou para uma comissão parlamentar de inquérito, com o líder socialista a ter dado como exemplo um caso familiar pelo qual também passou. E essa é uma grande falha, Sr. Primeiro-Ministro. É uma armadilha para o país. Disse o Sr. Primeiro-Ministro, o país quer saber o que é que vai fazer. Muito obrigado, senhoras e senhores deputados. No debate da moção de censura apresentada pelo PCP, Luís Montenegro jogou a cartada da moção de confiança, mas Pedro Nuno Santos não ficou satisfeito e recuperou a polémica que passou com a empresa do pai. Foi quando era Ministro das Infraestruturas. O Observador deu conta de que Pedro Nuno Santos mantinha uma participação na empresa detida pelo pai e outro sócio, a Tecmacal, é uma empresa da indústria do calçado ou da marroquinaria, como Pedro Nuno Santos ia procurando explicar na altura. O líder do PS, na altura ainda Ministro das Infraestruturas, tinha na altura uma pequena cota de 0,5%, que lhe tinha sido, aliás, dada pelo próprio pai, e foi esse o caso que deu polémica no final de 2022, que Pedro Nuno recuperou no frente a frente com Luís Montenegro na moção de censura apresentada pelo PCP. E o líder do PS aproveitou para recordar aquela que foi a postura do PSD na altura. O parlamentar do PSD fez um vídeo com várias notícias sobre como comprei ou paguei a minha casa em Lisboa, sobre o IMI que pagava na casa do Alentejo, determinada pelas finanças, sobre as ajudas de custo que recebi enquanto tinha a minha vida sediada em Lisboa. Sabe, Sr. Primeiro-Ministro, durante a campanha tive que responder a essas questões todas. São usadas como memes nas caixas de comentários. Foram usadas pelo PSD para fazer um vídeo. Sabe porque é que nenhuma dessas questões foi um problema político para mim? Porque eu respondi a todas elas de forma cabal. Pedro Nuno Santos a recordar os casos que passou enquanto desempenhou funções de Ministro e de Deputado, com críticas à postura que o PSD teve na altura. Ora, à época, o deputado André Coelho Lima dizia que o PS tinha um problema com a lei das incompatibilidades, problema que agora vai estando às costas de Luís Montenegro. Sendo que o Ministério Público, Miguel, acabou por dar razão a Pedro Nuno Santos, que podia deter uma pequena participação sem pôr em causa os contratos que a empresa tinha com o Estado. Foi 4 meses depois das primeiras notícias. O Ministério Público, junto do Tribunal Constitucional, considerou que Pedro Nuno Santos não incorreu em nenhuma situação ilegal quando a empresa que detinha com o pai fez contratos públicos. A decisão foi tomada com base num parecer que tinha sido emitido previamente, depois de um pedido de outra ministra, Ana Abrunhosa. Pedro Nuno Santos disse na altura que estaria disponível para cumprir qualquer sanção que o Tribunal determinasse, mas não foi preciso. Ora, neste caso, só existiria um problema se a entidade pública que tivesse feito contratos com a empresa do pai de Pedro Nuno fosse tutelada pelo, na altura, Ministro das Infraestruturas, o que não aconteceu. Foi, aliás, isso que Pedro Nuno Santos disse numa comissão parlamentar em que foi explicar o caso e em que rematou dizendo que não queria saber da empresa. Eu não tenho qualquer participação na vida da empresa, não tenho nenhuma participação na vida da empresa, nem na gestão, nem nas suas decisões, não é... Estive lá, saí da empresa e não tenho atividade na empresa, não sigo a sua atividade. Nem sigo, nem tenho como seguir, nem quero seguir, não me interessa, mas tenho uma participação simbólica, que foi aquela que o meu pai deu a mim e deu à minha irmã, 0,5%. Mas apesar destas justificações, Miguel, Pedro Nuno Santos acabou mesmo por se desfazer desta pequena participação, encerrando definitivamente o caso. Não há melhor forma de evitar o problema do que desfazer-se desta cota, apesar de já ter existido essa questão do Ministério Público ter ilibado, digamos assim, Pedro Nuno Santos, mas um ano depois das primeiras notícias do Observador, Pedro Nuno acabou mesmo por ceder a cota que tinha na Tecmacal. Isso ficou a saber-se quando foi publicado o registro de interesses do deputado Pedro Nuno Santos, que já não tinha essa participação na empresa. Pedro Nuno que acabou por não ter nenhum problema, mas este caso é em tudo diferente de Luís Montenegro e foi isso que o secretário-geral do PS procurou demonstrar agora neste debate da moção de censura.
Estamos a falar de uma empresa que caminha para as 5 décadas, 50 anos de existência. Não foram criadas por mim. Têm pavilhões, clientes, fornecedores, têm site. O número de telefone de site não é o do meu pai. É uma empresa, a sério. Mas sabe, Sr. Primeiro-Ministro, qual é a grande diferença? É que essa empresa não é minha, nem da minha mulher, nem do meu filho. É do Sr. Américo Santos e do Sr. Fernando Laranjeira. A sua é sua. Pedro Nuno Santos a procurar estabelecer as diferenças entre um caso e outro, na tentativa de pedir mais respostas a Luís Montenegro, que nesse debate da moção de censura do PCP se foi escudando a mais esclarecimentos. Também ainda não o fez quanto às perguntas enviadas por escrito, e no debate da moção de censura o Primeiro-Ministro acabou mesmo por responder apenas com o pântano político. E o Partido Socialista, não obstante todas as questões que suscitou terem sido esclarecidas, optou pelo taticismo e pelo oportunismo, com o propósito de aprofundar um clima de suspeição e desgastar artificialmente o governo. E lá está, veremos se até ao debate e votação da moção de confiança amanhã surge algum golpe de asa que permita esclarecer tudo e pôr fim à crise política que, até ver, parece mesmo ser inevitável. Decisão para ser tomada pelos partidos amanhã. A sessão está agendada para as 3 da tarde. Vamos acompanhar tudo aqui na Rádio Observador, contigo, precisamente, Miguel Viterbo Dias. E seguimos agora com os destaques da semana e começamos pelo Sinal Mais. E esta semana destacas pela positiva o líder da Iniciativa Liberal, Rui Rocha. Porquê? Pois, boa pergunta, Miguel. Vou entrar no modo autojustificativo. É que foi difícil encontrar um titular para esta pasta, por isso juntei aqui vários critérios. Eu julgo, aliás, que o Rui Rocha é uma repetição da semana passada. Mas este Sinal Mais acontece, em primeiro, por uma questão que não está relacionada com esta polémica da crise política, é com a reposição de freguesias, que foi a debate um dia depois da moção de censura e, portanto, passou um bocadinho ao lado, mas o diploma vetado por Marcelo Rebelo de Sousa foi reconfirmado pelos partidos. Os liberais, nesta matéria, têm sido os únicos que são contra e, portanto, acaba por ser de destacar essa posição que até é um bocadinho contrária às eleições autárquicas e por isso é que o PSD recuou. O Observador deu conta de que Hugo Soares tentou um acordo com o PS para que não se reconfirmasse este diploma, mas como o PS disse mesmo que ia avançar, o PSD também validou esta reconfirmação. Os liberais não, mantiveram-se onde estavam, fiéis àquilo que pensavam desde o início. Também porque no que toca à crise política, nenhum partido quer eleições, não é o que todos dizem, ninguém quer crises políticas, ninguém quer ir às urnas. A Iniciativa Liberal, como não quer, vai votar a favor da moção de confiança e, portanto, vai fazer o que lhe compete. Tem sido muito referido a tática e a chicana política dos vários partidos, os que interessam a ir a eleições, os que querem fugir a ir a eleições. Os liberais, pelo menos aqui, vão afirmando que, não querendo ir a eleições, viabilizam a moção de confiança. Claro está que a justificação é o interesse nacional, mas também porque, do ponto de vista eleitoral, pode não ser muito benéfico, mas pelo menos assumem frontalmente essa posição. Ora então, o líder da Iniciativa Liberal é o destaque pela positiva. Vamos agora ao deputado com Sinal Menos. Esta semana, Miguel, a tua escolha vai para o líder parlamentar do PSD, Hugo Soares. Na primeira moção de censura apresentada pelo Chega, Hugo Soares foi o primeiro deputado do PSD a usar da palavra, a ditar o tom do ataque a André Ventura. Montou até aquela cenografia de pôr 15 deputados do PSD a falar de forma consecutiva sobre iniciativas do governo, mas as coisas mudaram em apenas 12 dias. Da primeira para a segunda moção de censura, Hugo Soares ficou em silêncio durante 3 horas, usou da palavra apenas na parte final e com argumentos que, apesar de continuar a repeti-los, continuam sem fazer muito sentido. Chegou até a comparar o pagamento de jantares entre um casal como um exemplo de alegadas incompatibilidades e continua também a insistir em comparar o Colégio Moderno da família Soares ou o Expresso de Francisco Pinto Balsemão com uma consultora criada por Luís Montenegro para manter a meia dúzia de clientes em serviços de proteção de dados. São casos incomparáveis. O Soares quer chegar ao ponto de que outros primeiros-ministros detiveram empresas e continuaram a tê-las, mas é mesmo impossível comparar, pelo menos, estes exemplos que o líder parlamentar do PSD escolheu. E nesta mais uma semana monotemática, seguimos agora com a agenda dos próximos dias.
O debate da moção de confiança está marcado para amanhã, mas há mais destaques relacionados com esta crise política. Há duas audições que acontecem também amanhã e que estão na gênese desta crise. A primeira está marcada para as 11h30 da manhã e é com a Presidente da Entidade para a Transferência, Ana Raquel Muniz. A audição é na Comissão de Poder Local e é sobre o caso de Hernani Dias e da Lei dos Solos, mas a audição acontece numa altura em que a Entidade para a Transparência já disse estar a verificar a declaração do Primeiro-Ministro e em que Luís Montenegro pediu diretamente uma espécie de auditoria ao registro de interesses e por isso essas perguntas vão surgir certamente. Há curiosidade nas respostas de uma entidade que tem sido, como se costuma dizer, mais papista do que o Papa naquilo que é a sua área de influência e capacidade de ação. 2 horas depois da Presidente da Entidade para a Transparência, o antigo Secretário de Estado Hernani Dias volta à mesma Comissão Parlamentar. Na primeira audição sobre as empresas que criou, longe de nós de imaginar todos os problemas que vieram a partir daí, Hernani Dias disse que teve luz verde da Entidade da Transparência para criar as empresas, mas depois de questionada pelo Observador, esta entidade negou ter dado qualquer autorização. São essas as incongruências. O alvo desta segunda audição é Hernani Dias, que agora também já assumiu o lugar de deputado do PSD e horas depois desta audição vai estar na discussão da moção de confiança. Terminamos, aliás, com isso. É o grande destaque da semana. São 2h30 de discussão, a votação logo de seguida. Este é um instrumento que, como já aqui detalhámos noutra edição, é raramente utilizado no Parlamento. Nos últimos 8 anos, António Costa nunca apresentou uma moção de confiança e, caso seja mesmo chumbada, é a primeira vez desde o final dos anos 70 em que temos um governo a cair diretamente por falta de apoio parlamentar. É para acompanhar na Rádio Observador a partir das 2h30 da tarde com análise e antevisão deste debate e depois para acompanhar toda a discussão com comentários em direto. Vamos agora, Miguel, à conversa de bastidores. Neste caso é mais de gabinetes, porque o assunto que trazes são as perguntas que os deputados podem colocar aos vários ministérios e ao gabinete do Primeiro-Ministro e a dificuldade que existe muitas vezes para obter respostas. Eu e Hugo Soares têm apontado o dedo ao PS por não ter colocado perguntas ao Primeiro-Ministro sobre o que quer ver esclarecido no caso da Spinum Viva. Fala de perguntas por escrito, porque o PS tem colocado várias nos debates. O Chega foi o primeiro a enviar questões para o gabinete de Luís Montenegro, seguiu-se depois o Bloco de Esquerda e a Iniciativa Liberal. Esta possibilidade de enviar perguntas existe formalmente através da Assembleia da República, está na lei e no regimento e, por norma, dá sempre um número de trica política por ano, com o número de perguntas que ficaram sem resposta por parte dos gabinetes dos primeiros ministros. O Governo vai fazendo gala das que respondeu, os partidos da oposição vão puxando pela falta de respostas, acontece com todos. Nesta legislatura foram colocadas 1.174 perguntas através da plataforma do Parlamento, é um número que vem em linha de conta com a legislatura anterior, em que em 2 anos o Governo de António Costa teve que responder a 2.417 perguntas. No balanço que existe até ao momento, feito pelo Ministro dos Assuntos Parlamentares, Pedro Duarte, foi na altura da discussão do Orçamento de Estado, portanto em outubro, o Governo tinha respondido a 72% das perguntas enviadas, com outras 168 questões a estarem ainda dentro do prazo de resposta. Sendo que, apesar de existir um prazo para o Governo responder aos deputados, que é de 30 dias, não existe propriamente uma sanção para os gabinetes que, porventura, falhem estes prazos. E por isso, não é? Há bom português, se não há uma multa, não há uma penalização, não há um puxão de orelhas, nada acontece. A única coisa é que mensalmente é publicado um mapa de perguntas que não foram respondidas, depois de ultrapassado o prazo de 30 dias. As perguntas escritas, enviadas através desta plataforma do Parlamento, acabam por ser um instrumento pouco efetivo, mais utilizado para que cada deputado possa ir procurando respostas a problemas locais para mostrar serviço, porque as respostas dadas também pelos gabinetes, as que são dadas, são quase sempre demasiado genéricas. E no plano de ação que António Leitão Amar acabou por mostrar involuntariamente naquele papelinho que foi fotografado, o Governo, é mais uma das originalidades dos episódios dos últimos dias, o Governo tem previsto responder às perguntas colocadas pelos partidos sobre o caso Spinum Viva em tempo recorde. Sim, embora até ver ainda não tenham surgido essas respostas, mas estava lá naquela folha A4, manuscrita por Leitão Amaro, a resposta do Gabinete do Primeiro-Ministro às perguntas
colocadas pelos vários partidos. Há outros pontos que, por exemplo, já se estão a cumprir. A entrevista às televisões vai ser hoje à noite. O Conselho de Ministros para mostrar a iniciativa política já foi na sexta-feira e também hoje. As respostas às perguntas dos partidos iam acontecer também no arranque desta semana. Ora, Luís Montenegro até podia ter aproveitado o debate da moção de censura, mas acabou por remeter as respostas por escrito. Ora, hoje, segunda-feira, o PS já deu formalmente entrada do requerimento para constituir a Comissão Parlamentar de Inquérito, pelo que, quaisquer que sejam as respostas que Montenegro der, já não evitam esse instrumento. Claro é que, se a moção de confiança for aprovada, as iniciativas desta legislatura caem e, se Pedro Nuno e o PS mantiverem mesmo a intenção de avançar com a Comissão de Inquérito, terão que o propor novamente quando o novo quadro parlamentar tomar posse, algures lá para junho. E chegamos ao fim dos Passos Perdidos, que estão de regresso, como sempre, na próxima segunda-feira. Pode também ouvir a qualquer momento em podcast. E, na verdade, ao utilizar os primeiros a sua intervenção inicial, o Portugal, à qual amanhã quero voltar, depois do batizado feito, não faltam padrinhos a primeiro-ministro. Essa a lógica. Senhores deputados,